Pai, Baruch Haba Ben Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. A graça e a paz, amigos, irmãos, queridos. Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Palavra de Deus. Aqui em Brasília é muito seco, muito seco, umidade do ar muito baixa. Mas Deus tem nos abençoado. Hoje, quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos. Você que não me conhece, eu sou o pastor Breder, presidente do Sepulcro Vazio. Uma alegria poder estar aqui com você todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 18 às 18h30. Um tempo de adoração, um tempo de comunhão, um tempo de intercessão e um tempo de reflexão na palavra de Deus. Fim de tarde, início de noite, meia hora passa bem rápido. E o nosso tema de reflexão de hoje é: mantenha a posição dada por Deus. Vamos refletir um pouco sobre isso aí, tá bom, queridos? Nosso pessoal já está chegando aí, ó. Patrícia, bem-vinda, lá de Três Corações, Minas Gerais. Glória a Deus, Deus te abençoe. Um abração para você, para o Marcelão, seu marido. Glória a Deus. Vamos refletir então sobre esse tema aí. Enquanto os irmãos se chegam, vamos adorar ao Senhor, né, com uma canção, e em seguida entraremos aí nessa reflexão, tá bom? Jean Melo, Deus abençoe, lá de Paraupebas, no Pará, Mensageiros, glória a Deus, meu irmão, bem-vindo, lá na Serra dos Carajás, hein? Glória a Deus, Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor enquanto a galera vai se chegando aí, tá bom? Glória a Deus. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abraçar. Cleusa, bem-vinda, lá no Rio de Janeiro. Mauro, nosso vice-presidente, meu irmão, beijão. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, vamos, brilhava como um cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, água da vida, sim, ele viu. Marta Silva, Deus abençoe, bem-vinda. Doni, bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou cantar as margens. Mas nós oramos pela sua vida, Marta. Nós oramos, viu? Cidade de luz. Aline, junto com o Doni, Deus abençoe. Entrou a outra Marta, inclusive eu achei até que tivesse sido você. Mas oramos pela sua vida, tá, Marta? João viu os anjos louvando ao Senhor, digno de rodeiro de honra e louvor. Não viu mais noite, nem escuridão, pois o próprio mestre ilumina Sião. Está o dia em que subirei e voarei. Querido, o arrebatamento está chegando, hein? Eu quero ir para esse lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio. Anderson Leal, bem-vindo, pastor. Débora também, glória a Deus, o casal abençoado.
lá de Socorro, São Paulo. Jerusalém, Jerusalém, canta, ó Santa Rei, Hosana nas alturas, Hosana para sempre. Grande Brucutu, meu irmão. Beijo pra você, Carindinha. Vinícius, bem-vindo, meu irmão. Vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou caminhar às margens do rio, na cidade de luz. Ricardo Félix, meu irmão, bem-vindo, Deus abençoe. Vaga de Deus, Jerusalém, cidade de luz, Jerusalém, Jerusalém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, querido, sabia disso? É. Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né, amados? Glória a Deus. Nós vamos morar na Nova Jerusalém. Isso eu explico em detalhes, né? No seminário que eu ministro, né? O Apocalipse. E no Apocalipse 19 é a segunda vinda de Jesus, logo em seguida, né? Depois no final vem a Nova Jerusalém que desce dos céus. Glória a Deus. A graça e a paz para todos, amados. Aleluia. Irmãos, nós estamos aí com, né, as portas aí próximas aí, né? Tem um irmão que pediu para divulgar um evento lá de Santa Catarina, que vai acontecer agora esse final de semana. Eu vou pedir, se ele entrar aqui, né, pra gente anunciar, né? Depois eu vou ver com calma para anunciar melhor, tá bom? Ele me pediu ontem à noite, mas hoje foi um dia muito cheio para mim, não tive como preparar isso. Mas na semana que vem, né, esquentando os motores, na semana que vem, nós estaremos, na sexta-feira da semana que vem, dia 13, fazendo um motoculto aí em Caçapava, na sede do Serpente de Metal, junto com a nossa base aí de Jacareí, nossa base do Rio de Janeiro, aqui de Brasília, e estaremos depois em Jacareí, né? E aí no sábado, dia 14, subiremos para Santa Gertrudes, São Paulo, para o aniversário do Rei dos Reis. É possível que daqui a pouco o Laércio entre aí, né? Amém, queridos? Então a gente se encontra, pessoal aí dessa área de São Paulo aí, a gente se encontra num desses dois eventos aí, tá bom? Serão todos muito bem-vindos. Já tem vários clubes confirmados no nosso motoculto lá em Caçapava, na sexta-feira. E também muitos clubes confirmados também lá em Santa Gertrudes. Vai ser uma festa grande, né? Muitos irmãos juntos, muitos amigos juntos, motociclistas juntos, do bem. Aí só pode rolar coisa boa, né? E o melhor ainda, palavra de Deus, presença de Deus, vai ser tremendo demais. Amém? Queridos, nosso tema de reflexão hoje, ele é: mantenha a posição dada por Deus, né?
interessante isso, porque muitos de nós, Dudu Cavaleiros, bem-vindos, Marcos Demetrios, bem-vindo, glória a Deus. Muitos de nós, queridos, demora muito tempo da vida, às vezes até anos, para encontrar a nossa posição certa na vida. E a nossa posição certa na vida é aquela que Deus nos coloca, é aquela que Deus preparou para nós. Então, a gente precisa buscar ter essa, rapidamente, o mais rápido possível, esse entendimento dessa localização, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo natural, no que diz respeito à profissão, no que diz respeito a relacionamento, no que diz respeito à cidade para morar, porque não necessariamente o lugar que Deus quer você é o lugar onde você nasceu e foi criado. Deus pode te levar para um outro lugar. E o importante é que a gente entenda e busque entender a posição de Deus para nós. E quanto mais rápido a gente entende essa posição de Deus, a gente precisa tomar posse dela, se colocar nela, né? Edris, Deus abençoe, meu irmão, seja bem-vindo. Então, muitos de nós sofrem por isso, porque ficam vagando para lá e para cá, ficam arriscando várias coisas, tentativas de várias situações, negócios, profissões, relacionamentos. Tem gente que já está na 18ª namorada, queridos, e ainda não se achou. Tem gente, mas sabe por que tudo isso acontece? Tudo isso acontece porque as pessoas ainda não entenderam qual é a posição delas, aquilo que Deus tem preparado para elas. Boa noite, rapaz, Lu e Ripalma, casal abençoado aí do Veme, São Paulo, glória a Deus. Paz para vocês, amados, sejam bem-vindos. Você já reparou? Eu conheço o cara, meu irmão, que cada ano que eu encontrava o cara estava com uma namorada diferente. Ah, não deu certo. Ah, aquela lá, não sei o que, aquela lá. E o cara nunca se definiu na vida. E questões profissionais, o cara mexia com isso, aí depois, daqui a pouco já está mexendo com aquilo, depois mexe com aquilo outro, depois... Enfim, queridos, uma busca incessante de ter sucesso na vida. E aí o caminho mais curto, querido, para você ter sucesso na vida, é você compreender de Deus onde Deus quer você. Buscar dele. Quando você busca dele, né, você encontra esse lugar que é o melhor para você. Ó, tá aí o Laércio, acabou de entrar, acabei de falar do evento lá do Rei dos Reis, Laércio. Seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. E aí, você encontrando esse lugar, mantém essa posição. Porque aí, o segundo erro que muitas pessoas cometem é, depois que acham a posição que Deus tem para elas, às vezes acham até rápido, que bom, glória a Deus por isso, às vezes não demoraram, mas acharam. Quando acham a posição, elas não mantêm a posição, elas permitem que qualquer situação da vida, que qualquer outra coisa os tire dessa posição. Aí, queridos, é o erro. Por quê? Porque você está abrindo mão da posição que Deus colocou você. Deus não estabeleceu um plano, um projeto para você para que você não tenha sucesso. Sempre haverá o sucesso nos planos, nos projetos de Deus. Então, meu querido, não cometa esse segundo erro. Achou a posição que Deus quer para você, reforçando aqui que nós estamos falando de todas as áreas da vida, ok? Mantenha essa posição firme. Não abra mão dela. Por quê? Porque esse é o lugar onde Deus quer você. Às vezes, esse lugar que Deus põe em você, vamos trazer aqui para o nosso meio, nosso contexto de igrejas, contexto de motoclubes. Às vezes, a posição que Deus colocou você, você começa a olhar para o outro e você começa a competir com o outro, você começa a desejar a posição do outro. Às vezes, no teu motoclube, alguém foi levantado para ser o diretor de uma determinada área ou de uma determinada região, e aí você
fala, pô, mas quem tinha que ter sido levantado diretor ali sou eu. Eu é que tinha que ser o diretor ali. E aí, você não será o diretor, porque não foi você que foi colocado como diretor, e você acaba abrindo mão da onde você estava. E você estava no lugar fazendo o seu melhor, né, vivendo bem, sendo útil ao motoclube, sendo útil ao reino de Deus. E você estava ali e você acaba abrindo mão daquilo. E aí você cai num erro de abrir mão da posição que Deus colocou você. Aí você começa a buscar outras posições. Valmir Oliveira, Deus abençoe, meu irmão. A gente vê isso muito em irmãos que começaram em motoclubes. E ninguém começa em motoclube, querido, por cima. Ninguém começa, né? Motoclube a gente começa devagarinho, aprendendo, caminhando, crescendo. E às vezes a gente vê pessoas que estão nessa jornada e aí passa um pouco tempo, aí, às vezes elas estão ainda nas fases iniciais, aí passa um pouco tempo, ela acha que já sabe tudo, já acha que conhece tudo, que domina tudo, e aí ela abre mão daquela posição, entra em rebeldia, abre mão daquela posição, aí junta com mais, faz a cabeça de mais 2 ou 3, tira aquelas pessoas daquela posição também que elas estavam, e aí ele começa um novo clube e já bota uma tarjeta de presidente. O cara que nunca foi colete fechado de motoclube nenhum, já começa um outro motoclube novo, era PP de um motoclube, saiu, entrou em rebeldia, saiu, começa um outro com a tarjeta de presidente, achando que é o... Então isso é um erro, querido, sabe? Isso não traz bênção para a nossa vida. Você precisa compreender a posição que Deus quer você. E você só deve mudar nessa posição quando você receber um novo direcionamento de Deus. Eu vou repetir isso. Você deve manter a posição que Deus colocou você. E você só deve abrir mão dessa posição quando Deus que te colocou lá te der um novo posicionamento. Agora, querido, precisa ser Deus mesmo, isso tem que ficar claro. Tá certo? Isso vale também para a sua vida na igreja, no ministério, né? Querido, honre o lugar onde você está, a posição que você está. Você é muito importante para o reino de Deus ali, naquela posição que Deus colocou você. Abelardo, bem-vindo, meu irmão, no Rio de Janeiro. Glória a Deus. Você é muito importante naquela posição. Amém? Eu quero que você tenha como referência dessa reflexão o capítulo 2 do livro de Números. Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu sugiro a você que você faça essa leitura depois. Ela é uma leitura até histórica. E o capítulo 2 do livro de Números, mas eu vou desenhar aqui para você entender a leitura, tá? Até por causa do nosso tempo, né? Eu não vou ler tudo. Mas o que acontece? O Senhor, ele separou Moisés para libertar o povo do Egito, amém? Ele e Arão, junto com ele, libertaram o povo e foram em direção à terra prometida. Então eles entraram no deserto e caminharam para poder ir em direção à terra prometida, ok? O Senhor prometeu que os guiaria no deserto. De que forma Deus os guiava no deserto? Durante o dia, a palavra de Deus diz que Deus colocava uma coluna de nuvem. Tenta imaginar, querido, como se fosse um redemoinho grande, gigante, que ficava e se movimentava no deserto e o povo seguia aquela coluna de nuvem, que se chama, né? Uma espécie de um redemoinho. E à noite, aquela coluna era uma coluna de fogo. Então eles podiam ver de dia a coluna de nuvem e eles podiam ver de noite a coluna de fogo. Quando eles paravam, quando a coluna parava, eles paravam. Aí eles acampavam, descansavam, comiam, enfim. E aí estavam ali e eles só se movimentavam quando a coluna se movimentava, a direção de Deus para eles. E quando a coluna de nuvem de dia ou a coluna de fogo à noite se movimentava, então eles seguiam, eles iam atrás dela. Ok. Agora, eram muitas pessoas, queridos. Eram 3 milhões de pessoas aproximadamente. 3 milhões de pessoas aproximadamente, lideradas por Moisés, ajudado por Arão,
e pelos líderes das 12 tribos, né, as 12 tribos de Israel. Então, esses 3 milhões faziam parte dessas 12 tribos. Querido, até para parar, para descansar, existia uma posição dada por Deus, você sabia disso? É o que está no capítulo 2 de Números. Não era assim, vamos parar por aqui. Aí cada um achava qual era o melhor. Vou para ali, vou botar ali, vou botar ali, vou botar ali. Até porque no deserto, querido, não tinha abundância de sombra, não tinha abundância de árvore, não tinha abundância de água, não tinha, né? Então não tinha muitos lugares para escolher. Mas existia uma ordem de Deus para que eles se posicionassem na forma como Deus determinou. E eles tinham que obedecer isso. E depois, na hora de sair, existia uma ordem de quem marchava primeiro, quem marchava em segundo lugar, em terceiro, e assim sucessivamente, até o deslocamento todo. Parecia até um comboio de motoclube. Não é? A gente, quando vai viajar, a gente tem um comboio, quando vai se deslocar mesmo na cidade, a gente tem um comboio, não é, queridos? Gabriel Farinelli, Deus abençoe. A gente tem o líder do comboio, a gente tem o ferrolho no comboio. Se for um comboio grande, a gente tem o anjo. A gente tem os posicionamentos, quem é a moto 2, quem é o 3, quem é o 4, quem é o 5, quem é o 6. Não é isso? Tem os posicionamentos. Seja de moto ou de triciclo, a gente tem os posicionamentos. E a gente se desloca nesses posicionamentos. A gente não pode abandonar. Em prol do sucesso do comboio e do sucesso de cada um individualmente, a gente precisa manter aquela posição do comboio. E a gente só se desloca conforme a ordem que o comboio se desloca. Amém? Alexandre, Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Lá de Charqueada, Rio Grande do Sul. Então, até no comboio nosso, tem a ordem, tem a posição, tem que ser respeitada para a segurança de todos, para o bem-estar de todos, para o sucesso de todos. Lá também no capítulo 2 de Números, você vai ver que o povo, as 12 tribos, quando paravam para descansar no deserto, elas eram posicionadas na ordem que Deus mandava. Para você ter uma ideia, era colocado assim, no centro do acampamento, onde eles iam parar para dormir, no centro ficava o tabernáculo, né? O tabernáculo do Senhor, onde os sacerdotes entravam, né? Ali, o tabernáculo. Aí, queridos, para você entender, no norte, todos acampavam de frente, virados para o tabernáculo. Na posição norte, ficavam a tribo de Naftali, Asser e Dan. Na posição sul, ficava a tribo de Ruben, de Simeão e de Gade. A leste, à direita, ficava a tribo de Benjamim, de Manassés e de Efraim. E à esquerda, a oeste, ficava a tribo de Judá, de Issacar e Zebulon. Obrigatoriamente nessa ordem, queridos. Então, Judá não podia falar assim, não, eu não quero mais ficar aqui não, eu quero ir lá para o norte. Não tinha essa opção, não tinha isso. Por quê? Porque a posição dada por Deus para a tribo de Judá era a oeste do tabernáculo. O tabernáculo era a referência. Tanto que quando depois eles saíam para se deslocavam 6 tribos, o tabernáculo ia no meio e depois outras 6 tribos iam atrás. O tabernáculo ficava sempre no meio. O tabernáculo representava a posição de Deus. E o tabernáculo estava sempre no meio do povo. Todos tinham acesso a Deus, ao tabernáculo, visivelmente. E eles tinham que se posicionar dessa forma. Já pensou se cada um quisesse fazer o que dá na telha? Isso não funciona nem num motoclube, querido, com 20, 30 pessoas. Imagina com um povo de Deus de 3 milhões de pessoas, no deserto. Então, querido, eu estou pegando esse exemplo aqui. Se depois você ler de curiosidade, leia o capítulo 2 do livro de Números, você vai ver que esse posicionamento aqui que eu estou falando para você, desenhando para você, era o posicionamento dado por Deus. Tá bom? Eu tenho até uma imagem aqui na minha Bíblia. Não sei se eu vou conseguir pôr aqui para vocês. Se eu conseguir, deixa eu botar aqui assim. Aí, ó, tá vendo aí? Ó? Então essa era a posição. Ó, o tabernáculo, ao norte, ao sul, a leste, a oeste, ficavam as tribos nessa posição. Então era assim que eles eram protegidos, guardados. E era assim que eles se deslocavam.
Isso traz um ensinamento poderoso para nós, essa reflexão para nós de hoje, que é o quê? Querido, se Deus te colocou na posição X, seja na igreja, seja no ministério, seja no motoclube, seja no teu trabalho, na tua empresa, seja em que posição for, se Deus te colocou, mantenha essa posição. Não abra mão dela. Foi Deus quem te colocou. Só fique atento para você saber se foi Deus que colocou ou se é uma cilada do inimigo. Aí você rejeita. Mas se você tem ciência que foi Deus que te colocou, que te abençoou ali, mantenha essa posição, não abra mão dela. Só saia dessa posição se Deus te der um novo direcionamento. Ok? Como acontece muitas vezes, às vezes com um pastor, um exemplo, né? Um pastor que está pastoreando uma igreja numa cidade já há um bom tempo, e aí Deus o chama para ele ir para uma outra região, outro estado, outra cidade, às vezes outro país, para cuidar de um povo lá e tal. Então ele obedece, por quê? Porque é o melhor de Deus para ele, é a posição de Deus para ele. Amém? Xistezeiro, seja bem-vindo, Sepulcro Vazio de Belo Horizonte, Marcinha também lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sejam bem-vindos. Então, queridos, manter a posição é um segredo para você ter sucesso na sua vida com Deus. Mantenha a sua posição. A posição que Deus colocou você. A posição dada por Deus. Mantenha essa posição e você será muito abençoado. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Pensam demais, queridos. Vamos adorar ao Senhor e nós vamos orar pela tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vou pôr aqui uma canção aqui para nós celebrarmos a Senhor. Amém. E vamos orar pela tua vida, para Deus te abençoar abundantemente, ainda nessa noite de quinta-feira, em nome de Jesus. Glória a Deus. Reginaldo Knupp, meu amigo, Verde 87, seja bem-vindo. Porque ele vive, temor não há. Ó, a Marcinha está compartilhando aí, ó. Teve que se posicionar sobre o que Deus queria para ela e ele respondeu. Ela até jejuou por isso. É isso aí, mas descobrir a posição de Deus é o melhor caminho e não abrir mão dela quando você descobrir. Amém? Oh. Enviou seu filho amado para... Amém, Vinícius? Glória a Deus. Oh, 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 na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque... Amém, Doni, vamos orar assim. Uma viagem para a Ilha Comprida. Vamos orar, meu irmão. Mas eu bem sei na minha vida. Amém, Marcinha. Glória a Deus. Deus é bom. Sempre que vivo está. E quando enfim
que a morte enfrentarei sem meditar. Terei vitória, terei na glória com Deus. É isso aí, Marcinha. Aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, 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 oh. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aurimar Breder, primo, Deus te abençoe. Glória a Deus. Porque Ele vive e posso crer no amanhã. Eu sei que a minha vida está nas mãos, ou seja, posição. Se posicione. Não abra a mão da posição que Deus colocou para você. Amém? Deus vai te honrar e te abençoar na posição em que você está, colocado por Ele. E quem muda Ele de posição, quem muda você de posição, é Ele. E sempre para melhor. Amém? Vamos orar pela tua vida. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esse dia de vitória, dia de trabalho, dia de luta para muitos. Mas obrigado, Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te agradecemos por cada vida que está aqui conosco, por aqueles que vão assistir depois, mais tarde, outro dia. Em nome de Jesus, a tua mão esteja estendida para abençoar cada um deles. Nós te pedimos, Senhor. Obrigado por essa reflexão. Ó Deus, aqueles que estão vagando, que ainda não acharam a sua posição em Deus, ajuda-os, Espírito Santo, ajuda-os a encontrar a sua posição em todas as áreas da sua vida e que eles mantenham essa posição dada pelo Senhor, porque é o Senhor quem os abençoará. Não é homem, não é ninguém que não seja o Senhor. A Bíblia diz que não há nada que a gente receba que não venha do alto, do Pai das luzes. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos aprender a guardar a posição dada pelo Senhor. Manter essa posição é o lugar de bênção na nossa vida. Obrigado por tudo, Senhor. Assim como eu aprendi isso há muitos anos atrás, que cada irmão aqui, Senhor, possa despertar, aprender, se posicionar e viver dessa forma, Senhor, para que sejam felizes, bem-aventurados e abençoados na terra. Abençoe a cada um, socorre a cada um nas suas necessidades, nós te pedimos em nome de Jesus. E, meu Deus, abençoe aí o Doni, a sua esposa, que estarão viajando, fazendo essa viagem para a Ilha Comprida. Leva-os em paz, guarda-os, proteja-os e também abençoe a todos os demais que estarão em viagem também, que estarão nas estradas. Põe a tua mão poderosa, guardando, protegendo os teus anjos, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a glória. Final de semana vai a Martins Soares, viu, papai e mamãe, grande abraço. Falou, Aurimar, vai na paz do Senhor. Abraço lá para eles também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Amanhã, sexta-feira, se o Senhor permitir,
Nós estaremos aqui novamente às 18 horas, tá bom, queridos? Ó, nós temos, essa é bênção de Deus, né? Pessoas aqui do Rio Grande do Sul até o Pará. Isso é maravilha demais, né? Gilvandro, chegou atrasado? Deus abençoe, Gilvandro. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus, fiquem com o Senhor, tá bom? Estava numa missão. Amém, glória a Deus. Mas dá para assistir depois, Gilvandro. É só assistir aí, tá legal? Forte abraço, queridos. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.